Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, esse vídeo está indo ao vivo no dia 2 de novembro de 2020. Hoje é feriado, dia dos finados, tá? Eu vou estar colocando ele aqui como estreia. Ele está sendo pré-gravado, tá? Porque, em reverência aí ao dia dos finados, não vamos trabalhar no dia dos finados, pelo menos ao vivo. Por isso que esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 1º de novembro de 2020. Bom, e hoje a gente vai retomar a nossa discussão dos livros da UERJ, né? Nós tínhamos parado, eu já fiz diversos vídeos aqui no canal falando do Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, né? O livro aí da fase da prova de qualificação da UERJ 2021, tá? Esses vídeos eu estou recolocando para vocês no canal de forma organizada, né? E até publicizando esses vídeos, tá vendo? Esse daqui foi um dos que eu coloquei aí nos grupos, nas redes sociais para vocês. Ó, Lima Barreto e a Belle Époque, contextos e embates. Então, hoje a gente vai voltar a falar do Lima Barreto, voltar a falar da prova da UERJ, depois de meses, né? Porque já temos calendário, já temos edital da UERJ, já temos um posicionamento da universidade, já sabemos como vão ser as provas, então vamos trabalhar esse clássico da literatura brasileira, o Lima Barreto, tá? Bom, e vamos enfocar no Triste Fim de Policarpo Quaresma. Como eu já falei para vocês, essa edição da Penguin, né? Companhia das Letras, é uma edição muito bacana, porque nessa edição a gente tem aqui a introdução da Lilian Schwartz, né, que é uma historiadora especialista no Lima Barreto, tá? E o prefácio original da obra, né, lá do início do século XX, de Oliveira Lima. É muito bacana, né, vocês lerem o que a Lilian tem para falar, o prefácio também, até para vocês entenderem a contextualização dessa obra. Como a gente vai perceber nas nossas discussões, né, de Lima Barreto, é muito importante que a gente perceba também aspectos da biografia do autor, né, porque o Lima ele tem toda uma peculiaridade, né, ele foi um autor totalmente peculiar. Quais são as peculiaridades do Lima? Né? Lima, neto de ex-escravizados, né, negro, morava no subúrbio carioca, né? Até esse enfoque dele sobre o subúrbio que está aqui nessa obra, Triste Fim de Policarpo Quaresma, é muito interessante também, né? Numa época em que as obras se passavam, né, de fato, no centro da cidade, naquela cidade que está se afrancesando, o Rio de Janeiro, da Belle Époque, né? A ideia de um Rio de Janeiro como, além da capital do Brasil, como uma Paris dos trópicos, tudo isso vai tá ali como embate com essa literatura do Lima que se passa no subúrbio. Então, é uma das primeiras experiências, né, dos primeiros olhares que nós vamos ter aqui do subúrbio na literatura brasileira, na literatura carioca, tá? Bom, então eu trouxe para a gente discutir hoje aqui uns slides, correto? Nós vamos discutir aqui esses slides. Triste Fim de Policarpo Quaresma, essa daqui é uma das capas originais. O Brasil não tem povo, o Brasil tem público. Bom, gente, o que Lima Barreto queria dizer com isso? O Brasil não tem povo, o Brasil tem público. Uma frase muito interessante, tá? Outra coisa, tá vendo como a gente precisa sempre costurar quando a gente está lendo uma obra como essa, né, de um autor? A gente tem que sempre costurar o contexto, né, o contexto que eu digo é a história, a época em que a obra se passa, tanto o tempo da narrativa quanto o tempo de vida, né, de biografia do Lima Barreto, tá? Então a gente tem sempre como costurar o tempo, né, com a obra, perdão, né, com o contexto, tá? Então o que o Lima Barreto está dizendo ali? Que o Brasil não tem povo, o Brasil tem público, né? Que é uma frase do próprio Major, né, do Policarpo Quaresma, certo? Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte, que o brasileiro, o povo brasileiro, ele nunca é convocado para
nada, né, para mudar o Brasil, né, quando ocorre uma revolta no Brasil, né, o povo ele é massacrado, mas quando acontece uma mudança, por exemplo, né, como a mudança do Brasil Império, né, o Brasil deixa de ser um império, né, e passa a ser uma república no dia 15 de novembro de 1889, é justamente o tempo do espaço narrativo do Tristes Fins de Policarpo Quaresma. Né? O Lima Barreto ele escolhe ali uma época que vai estar passando a obra Tristes Fins de Policarpo Quaresma, e essa época é justamente essa passagem, né, do Império para a República. E essa obra ela se passa sobretudo na Primeira República, do período que vai ficar conhecido como República das Espadas. Os nossos dois primeiros presidentes foram militares, né? Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, que inclusive é o único personagem histórico, né, que teve, né, na história realmente, né, num universo ficcional, que é esse universo aqui do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Muito interessante isso, tá? Então, o povo não participa, muito pelo contrário, né? O povo só participa historicamente enquanto público e não enquanto povo. Então o Brasil não tem povo, tem público, né? Ele só assiste. Tem um grande jornalista da época que, ao retratar a passagem do Império para a República, diz que o povo assistiu a tudo bestializado, bestificado, ou seja, assistiu, né, ficou ali meio que besta e não participou. Essa frase é do jornalista Aristides Lobo. Tá? Então, olha só como que o Lima Barreto está fazendo uma literatura totalmente crítica e totalmente associada como um ator, né, histórico daquele momento ali do final do século XIX, no contexto do Brasil, ele enquanto homem intelectual, negro, suburbano, periférico. Belezinha? Então vamos lá? Vamos continuar a nossa discussão aqui, tá? Sobre o Lima Barreto e vamos lá. Então, Afonso Henriques de Lima Barreto viveu ali de 1881 a 1922, uma vida breve, né, gente? É uma vida aí bastante breve, né? Ele viveu ali 39 anos? 39 anos, na verdade, né? Morreu muito jovem, né? São 39 ou 41, agora me deu um branco, não, na verdade ele vive 41 anos, me deu um branco, né? Então, vamos conhecer um pouquinho aqui da vida do autor. Afonso Henriques de Lima Barreto foi um escritor e jornalista brasileiro que nasceu no Rio de Janeiro em 13 de maio. Ele nasce, olha que interessante, né? Ele nasce 13 de maio, que é uma data muito simbólica, né? Que é a data da Lei Áurea, que vai ser proclamada ali 8 anos depois do nascimento dele, né? 13 de maio, dia da Lei Áurea da libertação dos escravos. E morreu no Rio de Janeiro em novembro de 1922. Ele morre em 22, que é outro ano icônico para o Brasil, né? Que é o ano da Semana de Arte Moderna. Né? Então, Lima nasce no dia que futuramente, né, depois ali de 7 anos, vai ser proclamada, né, a Lei Áurea, né, a libertação dos escravos, e morre na Semana de Arte Moderna. Filho de pais pobres, ficou órfão de mãe ainda na infância, quando tinha 6 anos. Estudou, né? Tá com uma falta de um U aqui, né? Estudou no Colégio Pedro II, no curso secundário e no curso de engenharia da Escola Politécnica. Abandonou o curso para trabalhar e sustentar a família. Trabalhou como escrevente, copista, na Secretaria de Guerra. Para aumentar a renda, escrevia textos para jornais cariocas, né? Isso é uma coisa importante, tá? Todo o Policarpo Quaresma, ele foi escrito em jornal, em formato de fascículos, né? Pequenos textos que eram publicados num jornal vespertino, no jornal que saía à tarde, tá? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso aqui no canal, tá? Sobre a publicação, o estilo de publicação, que é o que a gente chama hoje em dia de novela, né? O Tristes Fins de Policarpo Quaresma foi publicado aos poucos no jornal, tá? A Lima Barreto tinha problema com o álcool, né? O Cólatra teve vários problemas relacionados à depressão, chegou a ser internado algumas vezes com problemas psiquiátricos, faleceu aos 41 anos de idade, né? Esse tema da loucura, a loucura tanto na obra Tristes Fins de Policarpo Quaresma, quanto também
na vida, né, na biografia, na vida pessoal ali do Lima Barreto, eu também fiz um vídeo, tá? E comento isso aqui no canal, tá? Eu vou colocar depois linkado com calma todos os vídeos que eu tô falando aqui que já existem aqui no canal, tá? O livro narra a trajetória de Policarpo Quaresma, um patriota que causa estranheza nas pessoas pelos seus ideais e coragem, né? Ele é um patriota, né? E como eu já coloquei aqui também no canal para vocês, é um patriota meio ingênuo, né? Ele tem uma noção do Brasil e, na verdade, ele é um apaixonado pelo Brasil e pelas coisas do Brasil. E é exatamente por isso que ele vai acabar morrendo, né? Primeiramente, ele morre internamente, né? Ele morre de desgosto com o Brasil, que era a coisa que ele mais amava. Inclusive, Policarpo Quaresma nem se casa, né? Porque ele ama tanto o Brasil que ele acreditava que se ele se casasse, né, o Brasil, a esposa dele seria uma rival para o Brasil. Né? Ele era tão nacionalista que ele acreditava que a esposa seria uma rival. O livro é dividido em 3 partes, isso eu também já falei aqui para vocês. A primeira parte começa descrevendo a rotina do Major Policarpo Quaresma, que era um homem respeitado pela vizinhança do subúrbio, mas ao mesmo tempo os estranhavam por causa de seu amor pelos livros e pelo patriotismo exaltado. Começou a aprender violão, o que causou mais espanto em seus vizinhos. Isso também eu já comentei aqui com vocês, né? É muito interessante pelo seguinte. O que causa espanto no Brasil? Isso já é uma crítica do próprio Lima Barreto, né? A pessoa ter muitos livros causa um espanto no Brasil, né? O livro, né? Ainda existe um pouco dessa mentalidade popular, né, gente? De que o livro, muito ensino, muito estudo, deixa a pessoa meio doida, né? Eu já escutei isso de familiares. André, você gosta tanto de livros, você tem tantos livros. Toma cuidado que isso pode te deixar meio louco, né? Isso é uma questão muito popular no Brasil, né? A erudição, a educação, né, ela tá sempre associada à loucura, né? Até porque a educação nunca teve um lugar de destaque no Brasil, exatamente, né? Como nunca foi um projeto realmente de constituição do brasileiro, né? Infelizmente nunca foi, tá? E o Lima Barreto ele percebe isso e saca isso, né, nessa primeira fase aqui da obra, né, nesse espanto dos vizinhos. E o espanto dos vizinhos, quando ele aprende a tocar violão, né, é muito interessante porque, na verdade, né, o violão era considerado uma arte menor, né, uma arte ligada ao povo, né, e ligada também até à vagabundagem, né, é uma arte de negro, né, o violão era associado ao povo, né, na verdade, existia uma verdadeira fobia, né? Uma demofobia, um preconceito contra o povo, né? Contra os pobres, né? Que sempre houve no Brasil, né? Isso a gente sabe. Seu professor de música se chamava Ricardo Coração dos Outros. Olha que lindo, né? A construção desse nome, né? Ricardo Coração dos Outros. Parece o nome de um trovador, né? Alguém que realmente compõe uma música amorosa, romântica. Né? E era exatamente essa a figura do Ricardo Coração dos Outros. Seu amigo que irá lhe acompanhar até o fim. Ele é um dos grandes amigos do Policarpo Quaresma, na nossa narrativa. Além de aprender violão, também se dedicava aos estudos do Tupi-Guarani. Nem seus vizinhos, nem seus colegas de trabalho o compreendiam. Policarpo buscava coisas verdadeiramente brasileiras, desde a comida até a vestimenta. A gente vai ver ali nesse primeiro capítulo, né, ele conversando com as pessoas, com os vizinhos, né, com a familiar dele, que para se valorizar o Brasil era necessário comer a comida brasileira. Né? A gente deveria comer ervilha e não petit pois, porque petit pois é uma coisa francesa, olha o nome, petit pois. Né? Então ele está fazendo já uma crítica na própria comida. Então era necessário que a gente coma ervilha e que a gente saiba falar o termo ervilha, né? E não fique repetindo termos estrangeirismos. O Policarpo Quaresma tem verdadeira aversão a tudo que é francês. Olha que legal, gente. O que eu acabei de falar para vocês? Né? Que sempre é importante a gente costurar, né, o contexto com a obra. O que eu falei para vocês? O Rio de Janeiro está passando por um processo de afrancesamento, não é isso? Durante a vida do Lima Barreto e durante o tempo narrativo do livro, que é justamente no final do século XIX, início do século XX. Já o Brasil vai passar pela Reforma Pereira Passos, o Brasil vai se afrancesar, né? E o livro, gente, ele está sendo escrito
entre os anos de 1909 e 1911. Né? Então, já passou a reforma Pereira Passos. O Lima Barreto já viu a reforma Pereira Passos, já viu do que o Rio de Janeiro se transformou. Né? Se transformou naquela cidade francesa, naquela cidade artificial. E o Policarpo Quaresma está criticando tudo que é estrangeiro como artificial, como não nosso. Inclusive a língua. Olha como que as coisas se cruzam. Né? O Lima Barreto, quando está escrevendo esse livro aqui, tá? Ele sabe exatamente o que aconteceu com o Rio de Janeiro, com o afrancesamento da nossa cidade. Então, ele está fazendo uma crítica através do protagonista dele, do Policarpo Quaresma, uma crítica ao afrancesamento. Né? E o Policarpo, com aquele nacionalismo dele até meio ingênuo, como eu falei para vocês, eles têm verdadeiro pavor de tudo que é estrangeiro. Beleza? O auge de seu amor pela pátria, olha só, foi quando fez um ofício para ministro, escrito em tupi, defendendo que a língua oficial deveria ser então essa. Como consequência, foi internado por 6 meses em um hospício, recebendo a visita apenas de Olga com seu pai. A gente vai ver já já quem é a Olga, né, que é uma personagem muito importante aqui na obra, tá? E o pai da Olga, quem é o pai da Olga, que é um grande também amigo do Policarpo Quaresma. Olha que interessante. Então, no seu grande momento de amor pela pátria, na sua grande causa, a maior causa dele foi essa, né? Fazer com que o Brasil voltasse a ter a língua dos indígenas, dos povos originais, dos povos da terra, dos povos nativos ou autóctones. Quando, né, ele sugere isso para a Câmara, né, dos Deputados, que funcionava no Rio de Janeiro, no atual Palácio Pedro Ernesto, ali na Cinelândia, o que vai acontecer? Ele vai ser considerado louco. Né? Os vizinhos dele vão achar ele louco, os deputados vão zoá-lo, né? Vão debochar dele, e ele vai acabar parando no hospício, né? Por ser considerado louco. Como que alguém pode sugerir que o Brasil falasse o Tupi-Guarani? Isso foi considerado uma heresia, uma loucura. Né? E o que vai acontecer com as pessoas loucas? Elas são afastadas da vida social. Então, por amar demais o Brasil, e por querer... talvez seja a sua ideia mais original, que é a mudança da língua, né? Seu grande presente à sua pátria amada, né? Ele vai acabar sendo morto. Perdão, ele vai ser morto da terceira fase, desculpa, né? Mas ele também vai morrer socialmente, porque ele vai ser considerado um louco, e ele vai parar no hospício. Então ele é afastado da sociedade, vai parar no hospício. Naquela época, né, as pessoas que estavam no hospício, né, elas eram consideradas desviantes, né? Marginais à sociedade. Tem inclusive, né, uma grande confusão entre loucura e marginalidade, tá? Do século XIX para o século XX. Tá? Quando eu falei aqui para vocês do Foucault, a gente fez uma live aqui sobre Foucault, eu expliquei isso, né, que a loucura está associada à marginalidade, e também na live que nós fizemos aqui sobre o Freud. Beleza? Então vamos lá, vai ficar interessante. Na segunda fase ele vai ter uma outra decepção com sua grande paixão, que é a pátria, que é o Brasil. Então, seguindo o conselho de sua afilhada, a Olga, então a Olga é a afilhada dele, Policarpo compra um sítio e se muda para lá com sua irmã. Ele vive com a irmã dele, né? Chama o sítio de O Sossego. Retirado da cidade, surge uma nova paixão em Policarpo, a de estudar botânica e aproveitar ao máximo a terra brasileira. Então ele se apaixona, tá percebendo, gente? Por tudo que é do Brasil. A língua, a terra, né? A fauna, os animais, que segundo ele era a melhor. Então a melhor terra de todas é a do Brasil. Olha o nosso hino nacional aí, né, que é surgido nesse momento, né, que é criado nesse momento, né, que exalta a terra, né, que plantando nela tudo se dá, que exalta a Carta de Caminha, né, a Carta de Fundação do Brasil, da literatura brasileira. Né. Olha a inteligência do Lima para retratar essa brasilidade, essa exaltação desse personagem que é extremamente nacionalista, é ufanista. Né. Até que um dia o tenente Antônio Dutra, escrivão, foi à casa de Policarpo lhe pedir ajuda para a festa da Conceição. Tá? Então vamos lá. O major, contrário à política e das suas trocas de favores, nega ajuda. Gente, vamos parar aqui.
Vamos lá. Olha só, o major ele é contra qualquer tipo de estrangeirismo e o major é contra qualquer tipo de política, porque a política envolve que troca de favores, corrupção, clientelismo e diversos ismos, coronelismo. Olha o período da Primeira República, é o período do coronelismo. Tem um autor do pensamento social brasileiro que é muito importante, que é o Vitor, né, Nunes Leal, que escreve um livro sobre essa época que se chama Coronelismo, Enxada e Voto. Como que as relações entre os coronéis, né, a enxada que é o trabalhador, né, que trabalha no campo, lida, né, com o voto que é aberto e essas eleições fraudulentas que vão escolher, né, os candidatos dos coronéis. Esse é o Brasil daquela corrupção, né, que a política estava associada à corrupção e ao voto aberto e ao voto de cabresto, né, que vocês já viram diversas charges aí sendo cobradas em provas de vestibular. É esse o Brasil. Aí o nosso personagem, o Policarpo Quaresma, ele vai parar no campo, num sítio, e ele é chamado por um outro personagem para participar da política local. E ele odeia, ele tem verdadeira ojeriza à política. Como que o Lima, gente, ele é extremamente crítico, né, e é uma crítica ácida, né, daquela sociedade que ele está vivendo, como ele é totalmente perspicaz, né, como que o olhar dele, né, para a sociedade, a representação literária, né, de verossemelhança com aquela sociedade que ele, né, vive nessa obra aqui, né, que o Policarpo vive, é fantástico. Ele está fazendo uma grande crítica ao Brasil e esses hábitos da brasilidade, né? Então, Major contrário à política e às suas trocas de favores nega ajuda. A partir de então, os políticos da área começam a fazer de tudo para prejudicar o sítio dele. Olha só, começam a cobrar taxas e impostos que não eram cobrados anteriormente, pedem para que seja capenado todo ao redor do sítio. Então, esses políticos que ficam pé da vida com ele para ele não querer ajudar, né, ainda vai prejudicar ele na vida do sítio dele. Além disso, os lucros eram pequenos. Ele tinha um sítiozinho, era uma fazenda. Né? Esse é o Brasil das fazendas, né? Como é o Brasil de hoje, desses homens poderosos, né, do setor rural brasileiro. Tá? A bancada rural, ruralista do Brasil é muito forte, até hoje. Todos esses contratempos começaram a desanimar a Policarpo, que pensou que uma reforma agrária poderia até ser uma solução, mas que ainda era pequena diante de seus desejos de progressos para o Brasil. Policarpo queria uma mudança no governo. Olha só, gente. Né? Aí ele vai sugerir uma das coisas que é o maior terror para qualquer brasileiro dessa elite ruralista, que é a ideia de reforma agrária, de pegar as terras e dividir essas terras para quem precisa trabalhar com essas terras. Gente, todos os políticos brasileiros que falaram de reforma agrária no Brasil nunca tiveram muito êxito. Né? A gente tem que lembrar que um dos políticos, né, que foram tirados do poder, que tomaram um golpe por falar em reforma agrária, por exemplo, foi, em 1964, né, o João Goulart, o Jango. Nas suas reformas de base, ele falava de uma reforma agrária. Então, reforma agrária no Brasil é um verdadeiro terror para a nossa elite agrária. Correto? Nossa oligarquia agrária. Então, quando Policarpo Quaresma vai falar isso, né, aquela elite que estava ali ao redor do sítio dele, né, que queria favores políticos dele, né, que prejudicou ele, né, ela vai ficar em verdadeiro pânico, né, quando o major resolve falar essa palavra maldita, reforma agrária. Gente, lembra vocês que o Brasil já teve leis específicas que são reforma agrária, ao contrário. Né? Em 1850 existe uma lei no Brasil, que é a Lei de Terras, que impossibilita a posse de terras por parte de pessoas negras. A escravidão estava em ação em 1850 e estrangeiros, quem não fosse nascido no Brasil. E nesse momento o Brasil está passando exatamente por uma transição do trabalho escravo negro
para o trabalho imigrante europeu. Então essa elite, ela cria uma lei que impossibilita que essas terras venham a parar, inclusive as terras devolutas, né, que são ditas devolutas, ou seja, que não tem dono, né, que elas vão parar nas mãos do imigrante estrangeiro e dos escravizados. Olha que coisa. Na verdade, no Brasil não existia uma proposta de reforma agrária, existia, na verdade, uma proposta de concentração de terra, que é a lei de terra, que é uma reforma agrária ao contrário, com sinal trocado. Beleza? Então, olha só que interessante. Mais uma vez, Lima Barreto vai estar fazendo uma crítica à sociedade brasileira. Já criticou aqui, ó. Na primeira parte ele vai criticar, né, o absurdo do estrangeirismo, o absurdo de cultuar tudo que não é nosso, tudo que é estrangeiro e não valorizar a nossa cultura. Na segunda parte, ele vai criticar essa concentração de terra, esses grandes latifúndios, ele vai criticar a política, a troca de favores, e ele vai dizer que é preciso reformar isso no Brasil, tanto a reforma política quanto a reforma agrária. Então, Policarpo Quaresma era muito parecido com o seu próprio idealizador, seu próprio autor, seu próprio criador, o Lima Barreto, que era uma figura muito polêmica, que a gente vai falar em outro vídeo, né? O Lima Barreto, ele chegou a namorar ali com o anarquismo, né? O anarquismo, gente, que é logo um contraponto, né, fundamental para esse Brasil do século XIX e Brasil do início do século XX. É interessante, alguns trabalhos de historiadores, como Ângela de Castro Gomes, que demonstram que os movimentos sociais de oposição que tinham mais força no Brasil no início da República Brasileira, sobretudo até mais ou menos os anos 20, eram justamente era o anarquismo, né? E o anarquismo que flerta aí com Lima Barreto. Lembrando a vocês que o anarquismo faz uma grande crítica ao Estado, à religião, né, e à propriedade privada, tá, e qualquer consideração sobre instituições que limitem a liberdade humana. Tá? Então, para o anarquismo, uma sociedade ideal é aquela que não exista o Estado, que vai oprimir a liberdade humana, que não exista a religião, que é o grande ópio enganador do povo, e que não exista a propriedade privada, né? Que tudo seja de todos. O anarquismo ele é muito mais radical nesse sentido do que o próprio socialismo. Tá? E o Lima Barreto ele vai flertar com isso. Não é à toa que o Policarpo Quaresma está fazendo grandes críticas à sociedade, como a gente viu até aqui. Mas vamos segurar isso aí, que eu vou trazer todas essas informações, vamos fazer essas costuras em um próximo vídeo. Vamos continuar aqui, só para a gente ir para essa terceira fase. A terceira fase, ou terceira parte do livro, né, Policarpo volta para a cidade, assim que sabe que está ocorrendo uma revolta. O major faz um memorial acerca de suas experiências com a agricultura e entrega a Marechal Floriano. Marechal Floriano Peixoto, como eu acabei de dizer para vocês, né, o nosso presidente, segundo presidente da República Brasileira, durante aquele período ali que é conhecido como República das Espadas, o segundo presidente militar. Sem dar muita importância, Floriano Peixoto convida Policarpo para ingressar na revolta. Policarpo aceita e é listado como major. Com a revolta, o cotidiano do Rio muda e a guerra acaba fazendo parte do cotidiano dos brasileiros, né? Olha que interessante. Ele vai sair do campo de uma confusão, né, que ele tem ali com aquele setor ruralista e vai se envolver no meio dos militares, que já é um setor muito complicado do Brasil. Né? Gente, cabe aqui ele fazer uma outra inferência histórica, né? Uma outra consideração histórica importante. Né? Os militares têm papel fundamental na República Brasileira, né, gente? Eles são sempre atores muito importantes na República Brasileira. Né? Lembrando a vocês que eles fundam essa República Brasileira. Tá? A República ela é proclamada em 15 de novembro por Marechal Deodoro da Fonseca. E 1930, com a ajuda dos tenentes, Getúlio Vargas, né, dá um golpe e assume, né, o poder. 1964, no Brasil, né, a gente tem um outro golpe e inicia ali uma ditadura militar.
brasileira, uma ditadura militar civil no Brasil, né? Então, os militares eles estão sempre na história do Brasil republicano. E hoje nós temos, né, na figura de Jair Bolsonaro, um presidente militar. Tá? Então, os militares são sempre agentes históricos importantes dentro da nossa república, seja dando golpe, seja aplicando ditaduras, né? Mas eles são agentes muito importantes. E não é à toa que vão ser esses agentes que vão ser criticados por Policarpo Quaresma e por Lima Barreto, né? O seu criador. Ricardo, o amigo de Policarpo, por ser considerado um patriota rebelde, é convocado para fazer parte como voluntário recalcitrante. Preocupado, Ricardo pede ajuda ao major, que não pode fazer nada. Triste por estar afastado de seu violão, Ricardo continua a servir. No decorrer da guerra, Policarpo dá ordens. Vai para a troca de tiros e mata um homem. Ele fica doido, né, quando ele mata uma pessoa. Né? Muito arrependido e não acreditando ter feito isso, escreve a sua irmã num sentimento de perdão e culpa. Acabou se ferindo levemente, mas precisava de cuidados e precisou se afastar por um tempo. A revolta tem seu fim e Policarpo é levado para uma prisão, sem um motivo que justifique. Quaresma se questiona por que, sendo ele tão patriota e tão apaixonado pelo país, teria aquele fim. Sabendo da notícia da prisão, Ricardo tenta salvar o major a todo custo. Procura o tenente Albernaz, o coronel Bustamante, que mesmo sendo amigo de Policarpo, para não ficarem mal vistos, não fazem nada. Até que tem a ideia de procurar Olga, que mesmo contra a vontade de seu marido, vai até a prisão tentar libertar o seu padrinho. Ao chegar lá e ouvir que seu padrinho é um traidor, ele é considerado um traidor e bandido, gente, da pátria, porque ele acha, né, que numa guerra você tem que salvar o brasileiro, que você não pode matar ninguém. Né? Olga reflete que é melhor deixá-lo morrer com seu orgulho, como um herói. Então, olha só, gente, o Brasil trai Policarpo Quaresma nas 3 fases do livro. Eu, inclusive, tenho um vídeo aqui, né, que eu faço uma análise das 3 mortes, como Cristo, né, as 3 decepções de Policarpo. Olha esse segundo nome dele, gente. O segundo nome dele é Quaresma, em relação ao período da Páscoa, da quarentena. O período da quarentena, da Quaresma, que vai levar Jesus Cristo ao Calvário, à morte. Olha a associação que é feita entre Policarpo Quaresma e Jesus Cristo. Tá? Então, ele vive na primeira fase a decepção, né, com o Brasil, por se comportar sempre como amante de tudo que é estrangeiro e nem um pouco, né, sério para com as coisas que são nossas, as coisas nacionais. Então ele tem uma decepção cultural. Na segunda fase ele vai ter uma decepção política e também ligada às terras, né, que ele acha que a terra brasileira tudo dá, que é a melhor terra do mundo, né? Só basta ter boa vontade, basta fazer uma reforma agrária, que nós poderíamos, né, dividir essa terra e sermos muito melhores. Olha a parte anarquista aí do Lima Barreto, né? E o Policarpo, que amava tanto o Brasil, tem essa segunda decepção, uma decepção política e uma decepção por não quererem atendê-lo no que tange à reforma agrária. E no terceiro momento ele vai lidar com os militares, né? Os militares que lidam com a guerra, né? E com a morte de uma maneira totalmente natural, né? Certo? E ele vai se decepcionar com os militares, né? E vai se decepcionar sobretudo com Floriano Peixoto, né? Que foi uma figura muito difícil historicamente. É interessante, é a única figura, né? A figura mais detestável desse livro, né? E é a única figura histórica, a única figura que realmente existiu. Né? Então essa mistura de história, de um personagem histórico com personagens ficcionais, é muito interessante aqui no Triste Fim de Policarpo Quaresma. Hoje eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo, que eu vou lançar ainda essa semana, tá? Eu vou falar dos personagens um por um dessa obra e nós vamos fazer várias discussões interessantes, né? Continuando nesse ritmo.
falando da obra e falando do contexto, tanto de produção histórica quanto de vida de Lima Barreto. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz aqui. Espero que essas considerações sejam importantes para que vocês façam bem a prova da UERJ, né? E espero que vocês, né, consigam, né, efetivar, fazer essa prova muito bem. Deixa eu contar aqui uma coisa para vocês, né? No dia 29, né, que começaram ali as inscrições para a UERJ, eu me inscrevi na UERJ. Vou fazer a prova para saber como que estão aí os vestibulares. O último vestibular da UERJ que eu fiz foi de 2015, né? Nós, professores, nós fazemos as provas não para concorrer com vocês, né, com alguém, né, para algum cargo específico, para alguma carreira específica, mas para saber como que essas provas funcionam, né? Nós precisamos fazer. Volta e meia eu faço Enem, volta e meia eu faço até o vestibular da PUC, volta e meia eu faço também o vestibular da UERJ. E esse ano eu vou estar fazendo também juntinho aí com vocês. Um grande beijo, uma excelente semana para todos, um bom feriado para vocês. E esse vídeo vai estar às 19 horas do dia 2/11 aí para vocês. Valeu, galerinha!